Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de redação da Central do Enem. Eu sou o professor Wirley de Oliveira e juntos vamos alcançar a nota 1000, que é o seu objetivo e é a nossa meta. Afinal, nós acreditamos na escola pública. Esta é a nossa aula 2. Se você já está inscrito no nosso canal e já assistiu à aula 1, esta é a continuidade. Se não, a sugestão é que você assista à aula 1, que trabalhou mais a parte teórica, para que você possa ter melhor entendimento nesta aula 2, que será a parte prática. Tudo bem? Vamos então dar continuidade a essa temática relacionada à linguagem dissertativa, considerando que a linguagem possui dois sentidos principais: o sentido denotativo e o sentido conotativo. O INEP ele tem exigido que a redação do Enem ela seja escrita em nível formal, nível culto da língua portuguesa. Muitas pessoas se equivocam pensando que esse nível culto vai ser alcançado a partir de palavras eruditas, palavras dicionarizadas nas suas redações. Não é exatamente isso. É porque entre você e o corretor não haverá aquela chance de você explicar o que você quis dizer naquela frase, naquela ideia. E para que não haja essa distorção no seu texto, esse equívoco entre você e o corretor, então a sugestão é que a tua linguagem seja uma linguagem real, uma linguagem literal. E esse poder do chamado sentido unívoco só é alcançado pela linguagem denotativa. Vamos então à prática desse processo. Vamos então aqui apresentar 5 períodos redacionais, 5 frases, para que você possa, nestas frases, analisar a ocorrência do erro, que vai ser a presença da linguagem conotativa, e faça a correção para a linguagem denotativa. Assim vamos estar praticando a redação, que é exatamente o fator de qualidade, o fator que determina a melhor competência redacional. Vamos então à primeira frase, lembrando que você vai estar desafiado. Eu vou desafiar você a acertar. Serão 5 frases e vamos ver quantas destas 5 frases você erra ou acerta, ok? Aceita o desafio? Primeira frase, primeiro período redacional, quero dizer. A sociedade precisa tomar uma atitude para minimizar o índice de violência urbana a partir da aplicação das diretrizes de segurança pública. Olha só, analise esta frase, se precisar faça uma pausa no vídeo, para que você possa encontrar qual fragmento desta frase está no sentido conotativo, no sentido figurado. Faça aí a análise. Tudo bem, analisou? Então vamos lá. Quando a frase diz a sociedade precisa tomar uma atitude para minimizar o índice de violência urbana, nós já passamos lá pelo erro, né? O erro está exatamente aqui, ó, tomar uma atitude. Perfeito? É um problema bastante recorrente que nós temos na linguagem do dia a dia. As pessoas, em vez de usarem o verbo, a ação verbal, que é o correto, elas fazem uma espécie de verbalização da forma substantivada. Elas verbalizam o substantivo. Para você entender melhor esse processo, vamos aqui a alguns exemplos. É muito comum no dia a dia as pessoas falarem ou escreverem levei um susto. É muito comum as pessoas usarem tomei um susto. Se você levou o susto para onde, não é? Se você tomou um susto, tomou com quantos goles, com quantos copos? Então, olha só, qual é o problema aqui? É que você pega o susto e você coloca uma espécie de fragmento, um verbo para expressar o susto. Então, como é que eu vou dizer? Se eu não posso falar levei um susto, se não é adequado dizer tomei um susto, como é que eu devo dizer? Assustei-me. É isso, use o verbo. Outro exemplo para você perceber esse detalhe é quando alguém diz, ou você diz, peguei uma queda, levei uma queda. E então, pegou a queda com uma mão ou com as duas? Levou a queda para onde? Para passear, foi? E aí? O mesmo erro, não é? A palavra queda, substantivada, está sendo verbalizada aí pelos verbos peguei, levei. E então, como é que eu devo dizer? Se não é adequado dizer peguei uma queda, levei uma queda, como é que eu vou falar? Caí, correto? Percebeu? Então, use os verbos. Vá diretamente nos verbos, eles têm o poder de indicar a ação,
em vez de fazer esses fragmentos aí que são conotativos. Vamos voltar então à nossa frase. Tomar uma atitude. A sociedade precisa tomar uma atitude? Não. Como é que eu corrijo isso? A sociedade precisa agir. Atitude, substantivo, verbo agir. Agora sim a frase alcançou um sentido denotativo. E aí, 1-0 para você, 1-0 para a frase. Vamos à segunda frase. Na última eleição, a maioria dos eleitores demonstrou-se favorável a um projeto de mudança para o Brasil. Analise esta frase e perceba onde está ocorrendo o fragmento ou o termo que esteja no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Ok? Analisou? Vamos lá então. O erro está aqui no termo última. Perfeito? Última. Vamos aqui observar o seguinte, olha só. Alguém diz no dia a dia, qual foi o assunto de nossa última aula? Olha só, na semântica oficial, já que estamos trabalhando a linguagem dissertativa, ou seja, o sentido denotativo, esta frase não é adequada, porque se foi a nossa última aula, ou eu ou você, um dos dois, é visagem, já que última significa aquilo que acabou, terminou, findou. Então não há mais aula, correto? Se a pessoa disser as últimas notícias sobre o acidente aéreo, então se são as últimas notícias, quer dizer que as notícias acabaram, as notícias findaram, as notícias terminaram, porque o sentido oficial de última é isso, terminou, acabou, findou. Então, esses são os vícios que nós praticamos no nosso cotidiano. E esses mesmos vícios nós produzimos lá na redação do Enem, e não pode, vamos corrigir esses vícios, todos da linguagem conotativa. E como ficam essas duas frases, então, corrigindo esses vícios conotativos para o sentido denotativo, que é o sentido real, o sentido literal? Veja, não vou dizer que foi a última aula, eu vou dizer que foi a aula anterior. Não vou dizer que são as últimas notícias, são as notícias mais recentes, correto? Percebe a diferença da linguagem conotativa, figurada, para a linguagem denotativa, real, uma linguagem mais formal, mais adequada para a sua produção, para que não haja equívoco entre você e o corretor, não haja distorção no texto? Vamos então à nossa frase em questão, vamos lá? Quando a pessoa escreve na última eleição, ela está dizendo então que a eleição acabou, a eleição terminou, não há mais eleição no Brasil. E este é o erro. Então, para que você corrija esta falha, você deve retirar a palavra última. Mas o texto fica na eleição. Aí a dúvida, qual eleição? Então, se foi a eleição anterior, a palavra é esta. Na eleição anterior, a maioria dos eleitores demonstrou-se favorável a um projeto de mudança para o Brasil. Perfeito? Mais uma frase corrigida. Agora vamos à terceira frase. O governo falou que a lei da misoginia ampliará as penalidades para crimes cometidos contra a mulher. Onde você considera que esteja ocorrendo o termo ou fragmento conotativo neste período redacional? Faça aí a sua análise e já vamos à resposta. Analisou? Parabéns para quem considerou que o erro está aqui no termo falou. Para que você entenda esse problema, vamos então à semântica oficial do verbo falar e, claramente, entender o outro verbo, que é o verbo dizer. Olha só, o que é falar para a semântica oficial? É expressar palavras livremente. Quando as minhas ideias, as minhas palavras são expressadas numa conversa, num bate-papo, no cotidiano linguístico, isso é falar. Agora, se eu uso as palavras para afirmar, se eu uso as palavras para garantir algo, para declarar algo, aí eu estou agora dizendo. Essa é a diferença entre falar e dizer. Muitas pessoas pensam que esses termos são sinônimos e podem ser usados livremente. Não, você só pode usar falar quando você estiver numa conversa livre, sem promessas, sem garantias, sem afirmações, porque quando você afirma, garante, declara, você está dizendo. Voltando para a frase, então, em análise, o erro é este. Governo é um poder público. Governo é uma autoridade.
Então, o governo não pode ficar expressando palavras. O governo tem que dizer. Ele está garantindo, está afirmando. O governo disse. Será a mesma coisa que você escrever o governo afirmou, o governo garantiu, o governo declarou. Perfeito? E aí, 3-0 para a frase, para as frases, ou 3-0 para você? Como é que estamos? 2-1, 1-2. Você está ganhando ou perdendo, hein? Vamos à quarta frase? Vamos lá? Portanto, é necessário que cada pessoa dê sua opinião nesta audiência pública para que as leis orçamentárias sejam eficazes. Nesta frase agora, nós temos novamente a ocorrência de um sentido figurado. Eu quase tenho certeza que você já está decifrando o erro nesta frase, já está experiente, não é? Então, com a sua experiência, onde ocorre a linguagem conotativa? Qual fragmento, quais termos estão processados nessa linguagem figurada? Encontrou, não é? Parabéns para quem encontrou aqui, ó. Dê sua opinião. Muito bem. Se eu der minha opinião, eu ficarei sem opinião, não é? Perderei. Eu dei, agora não tenho mais. Este é o problema, correto? Esse é um problema que nós encontramos também no nosso cotidiano. Vamos aqui verificar alguns detalhes sobre este erro. Olha só, quando você utiliza, por exemplo, um banheiro público numa repartição pública, numa instituição, mesmo que seja privada, mas que não seja a sua casa. Então você vai aos sanitários, no caso, e geralmente há aqueles famosos recados, né? Após usar o vaso, dê a descarga. Ou então o recado diz assim: após usar o vaso sanitário, puxe a descarga. Ou, após usar o vaso sanitário, aperte a descarga. Observe estes verbos. Se eu for dar a descarga, então, após usar o vaso sanitário, eu terei que arrancar a descarga da parede e a primeira pessoa que eu encontrar após sair do sanitário, eu vou então dar a descarga para aquela pessoa. Se eu for puxar a descarga, terei que retirar a descarga do seu lugar. Se eu for apertar, eu vou apertá-la contra a parede, não é? Olha só, verbos errados. Então, como é que eu devo dizer ou devo utilizar este verbo? Se eu não posso, se não é adequado, quero dizer, usar o verbo dar, nem o verbo puxar, nem o verbo apertar. Qual é o verbo ideal? Acionar, não é? Após usar o vaso sanitário, acione a descarga. Percebe como muda? O verbo fica perfeito, o sentido fica exato, não há mais equívoco, não há mais distorção naquilo que foi dito e naquilo que será lido, né? Entre a compreensão do texto escrito e da leitura, não há mais nenhum tipo de equívoco. O verbo acionar é o verbo perfeito, é o verbo ideal. Voltando para a nossa frase, então, que diz assim, olha, é necessário que cada pessoa dê sua opinião. Como já falamos, se eu der minha opinião, eu perderei, não ficarei, não terei mais opinião. Então, como é que eu posso consertar esta frase? Fica assim, olha, é necessário que cada pessoa manifeste sua opinião, é necessário que cada pessoa expresse sua opinião, é necessário que cada pessoa declare sua opinião. Agora, se eu quiser fazer um concerto mesmo bem mais rígido, bem mais efetivo, aí eu pego a própria forma substantivada opinião e eu verbalizo a forma assim, olha, é necessário que cada pessoa opine nesta audiência pública para que as leis orçamentárias sejam eficazes. Texto perfeito, texto ideal, não há equívoco algum, não há dúvida alguma no que você escreveu e no que o corretor irá ler. Esta é a qualidade da linguagem denotativa. Agora vamos à quinta e última frase. Vamos lá. O usuário de uma rede social é induzido a aceitar as opções que são manipuladas junto ao aplicativo. Considero novamente onde pode estar ocorrendo o equívoco pela linguagem conotativa neste fragmento textual. Fez a sua análise? Vamos lá então, vamos à correção. Parabéns para quem identificou o erro aqui, ó, junto ao. Por quê, professor? Vamos à explicação. É porque a expressão junto a, na frase, por exemplo, compareça junto à secretaria para atualizar seu cadastro. Junto à secretaria para atualizar seu cadastro,
O que quer dizer esse junto a, junto de? Já que a frase correta seria essa: compareça à secretaria. É porque junto a, junto de, significa ao lado de, perto de. Então, se eu comparecer junto à secretaria, eu vou comparecer ao lado da secretaria, vou comparecer perto da. Veja, ao lado, perto, eu não posso atualizar, não posso exatamente fazer a ação que está determinada pelo verbo. Então, eu não posso comparecer junto a lugar algum. Eu tenho que comparecer ao próprio lugar. Tenho que comparecer no próprio lugar. Perfeito? Então, compareça à secretaria para atualizar seu cadastro. É o que ocorre nesta frase. Quando a frase diz as opções que são manipuladas junto ao aplicativo, está dizendo que as opções são manipuladas ao lado do aplicativo, perto do aplicativo. Claramente, frase errada. As opções não são manipuladas perto nem ao lado, são manipuladas pelo aplicativo, ok? Aí está agora, então, a correção. E como fomos nas 5 frases? 5-0 para você? 5-0 para as frases? Ou, e aí? 3-2, 4-1, 1-4? Pergunta final. Você ganhou ou perdeu? Você acertou todas ou errou todas ou algumas? Como está a sua linguagem dissertativa? Nas próximas aulas vamos ter mais treinos, mais práticas, para que você possa, então, ter qualidade na sua produção e assim possamos alcançar a nota 1000. Como já dissemos, este é o seu objetivo, esta é a nossa meta. Por isso, continuaremos aqui trabalhando redação. Eu e você, professor Wirley de Oliveira, Central do Enem, para a qualidade na sua educação e na sua aprendizagem. Fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um grande beijo no coração. Beijos do professor Wirley. Até a próxima aula.